Por que todos odeiam Hazbin Hotel? É uma pergunta que se faz válida porque Hazbin Hotel é uma coisa assim. Olha, eu vou ser honesto. Eu não parei pra ver, assim, vou ver tudo. Eu sei o que é algumas coisas. Aí a galera fala, LARPer! É LARP de Hazbin Hotel. Não, eu tô sendo claro. Eu não conheço, eu sei algumas coisas, mas eu quero entender por que tanta gente odeia Hazbin Hotel e Helluva Boss. Eu até colocaria Helluva Boss aqui no meio, porque tem a dublagem do meu queridíssimo amigo William Viana, né? Sim, posso falar que é meu amigo, nós joga Final Fantasy junto, então já estamos nesse nível de amizade, tô brincando. Deixa o gostei, inscreve, ativa o sino, vídeo do nosso Mano Pesca Defunto, e aí eu vou dar os pitacos de sempre, né, quando precisar, né, aquela coisa toda. Então deixa o gostei, inscreve, ativa o sino, mas vamos tentar entender. Porque eu sei que tem alguns personagens meio complicados, mas novamente, né, vamos tentar entender o ódio, aonde vem a frustração, rancor e raiva. Vamos lá, 3, 2, 1, foi. Jesus, o homem mais influente que Não, pera, Jesus não tá na série. Até onde eu sei, Viviane Medrano não colocou essa pessoa na série. Graças a Deus. caminhou sobre este mundo, fundou uma religião tão influente quanto ele, na qual, se você não seguir os passos descritos em seus provérbios sagrados, você irá arder nos mares agonizantes do inferno. Peraí. Vamos. Amei que começou assim, mas ao mesmo tempo, deixa eu explicar. Não é... É porque assim, tem muita gente que fala que serve e segue a Cristo e que, né, não, assim, tenta fazer um bagulho, assim, quase mecânico, quase automático, né? E para você servir a Cristo, tem que ser uma coisa com mais ínterim, com mais core, com mais coração da parada. Estou começando desse jeito porque é um tema um quanto difícil, quando a gente vai falar de salvação, por exemplo. O que eu entendo por ser cristão sobre salvação, tá? As pessoas podem falar um monte de coisa aí, mas eu estou falando a minha interpretação. Eu acho que você é salvo pela cruz de Cristo, né? É pela graça que vocês são salvos, é por crer no sacrifício de Cristo na cruz que você é salvo, né? Não existe outra maneira, não existe outra forma que eu entenda, que é você entender o sacrifício de Jesus na cruz, que ele levou os seus pecados na cruz, e é por causa do sangue que você é lavado dos seus pecados, e aí vem o Espírito Santo querendo que você mude e que você se arrependa, né, das coisas que você faz, se arrependa dos pecados que são descritos em várias partes da Bíblia e também do que você faz com as outras pessoas. Eu entendo que quando a gente se achega a Cristo e vê isso, a cruz, ela é niveladora para todos nós. Porque seguir o que Jesus fala, tem várias pessoas que conseguiam fazer. Mas tem até aquele jovem que chega e fala assim, o que é preciso para servir o Senhor, né? Aí ele fala, vende tudo que tem, vem e me segue. E aí ele pensou um pouco e voltou. Aí falou, é mais fácil, né, um camelo entrar pelo buraco de uma fechadura do que um rico entrar no reino dos céus. Quer dizer que aquela pessoa não estava disposta, né, a entregar os seus bens ou as coisas, sabe? Fazer um sacrifício, entregar as suas coisas para servir realmente a Cristo, porque você tem que servir de tudo que você é, de toda a pessoa que você é, e não só uma parte. Quando Jesus ele entra na sua vida, ele não vai fazer uma parte da sua vida só ficar melhor, ele vai entrar em todas as áreas, né? Então são coisas que, é tipo assim, eu entendo que o Pesca Defunto tá falando aqui, é meio bizarro a gente tá começando a falar de Hazbin Hotel, falando isso, nossa, até deu um negócio, mas é porque, novamente, me pegou um pouco, porque é pela graça que vocês são salvos e é pela cruz de Cristo, porque todos nós somos pecadores, todos, não tem uma pessoa que não seja, mas pela lore da Viviane Medrano é outra coisa que não tem nada a ver, tá? Mas, enfim, o vídeo começou meio polêmico demais, vamos lá. E terá que sofrer as maiores torturas desconhecidas pelo homem, tal como cantar uma música. É sério. Tá na adaptação. Ok. Dessa vez eu vou ser bem direto ao ponto. Por favor, né? Debaixo dos valores demográficos da sociedade, Hazbin Hotel foi uma animação independente, onde atualmente está sendo financiada pela A24 e está nas garras do Jeff Bezos, onde antes disso acontecer, há alguns anos atrás, em 2019, o desenho chamou muita atenção das pessoas na internet, tanto que hoje em dia ela é considerada uma das principais animações indies do mercado, por mais que hoje em dia ela não seja mais indie. Porém, como tudo que fica... É verdade. Por mais que vai ter gente falando que não,
cara, não tem como. Hoje, que nem falou, tem a produtora, que é a A24. Cara, não seria indie, seria double A. Aí vamos explicar outro termo. Porque tem o triple A, que é a lot of money, a lot of time e a lot of people. No caso da Vivzy Pop, eu acho que já é double A, que é, ela tem a lot of money e ela tem a lot of time. Ela tem um tempo hábil até pra fazer as séries dela sem nenhuma coisa. Então, é porque todo indie tem o a lot of time, né, que é um dos As. Aí, os outros dois a gente é feijão com farinha, né, fica daquele jeito. No caso dela, ela tem a lot of money, porque tem o dinheiro da A24 e da Amazon. Mas também tem o a lot of time, que é ela poder ter o tempo hábil para fazer as outras temporadas, tanto de Hasbro quanto de Reluva. Agora, no caso, né, o que faltaria é o a lot of people, que aí não tem tanta gente na produção, que aí, né, se tivesse mais pessoas poderia acelerar o processo, mas aí também... Eu sei que a Viviane Medrano, ela abriu um outro estúdio, que é Spindle, tanto que saiu Homestuck lá, né, e aí tá fazendo um outro estúdio, e acho que tem mais de um terceiro estúdio vindo aí até, ou já tem, eu não lembro o nome. Mas, enfim, cara, pouco dinheiro não é mais o problema, né? Agora é a lot. Então, ela seria um double A já, né? Ah, mas a Glitch entraria já no double A? Tá começando, mas o problema é, ela tem duas costas quentes muito grandes, que é a A24 e também a Amazon. A Glitch, né, o Circo Digital, aquela coisa toda, não tem. Ah, mas tem a Netflix. Então, mas é um contrato de retransmissão. Que tipo, podemos transmitir nossa plataforma e a gente te paga um tanto. Então, não é um financiamento contínuo. Porque a Netflix, ela pode chegar e falar assim, eu não vou querer passar Guinevere aqui. Eu não quero passar as outras produções aqui, né? Porque no caso, tanto o Hasbro quanto o Reluva estão na Amazon, né? Então, é esse ponto que nós estamos falando, né? Ela tem as costas da Amazon e da A24. Que são duas produtoras bem grandes e tal. Mas vamos continuar aqui. A gente não passou nenhum minuto de vídeo, meu Deus. Minimamente conhecido pelo mundo, o desenho atraiu uma onda de críticas e hate. Não só por ela ser uma obra que mexe com assuntos onde as pessoas que habitam nele costumam espalhar o amor e a paz com as pessoas contrárias às suas ideias, e também por ser o mesmo lugar onde o diabo literalmente veste Prada, a obra também se destaca pelas suas diversas polêmicas envolvendo outros assuntos delicados na obra, e piadas envolvendo aquela parte do corpo onde o sol não bate. Se você conhece a obra, mesmo você gostando dela ou não, provavelmente você já está cansado de ouvir as mesmas coisas de sempre sobre ela. Porém, já que de acordo com o meu médico eu sou muito especial, esse vídeo será diferente. Eu vou tentar entender do porquê tanta confusão envolve essa obra. E aí a galera faz, né, tipo, escrito pela Vivzy Pop, é um monte de palavrão, escrito pela Gooseworks, isn't she lovely? E começa, né? Aí... Eu ia falar do tal do William Viana, que eu tive a experiência dele dirigir. Começou! Vamos lá, vou contar. É assim, quando eu tava dirigindo em São Paulo, tava o William Viana, que é o Blitz, e o Moxie, né, que é o Jonatas Carmona. E aí tava lá em São Paulo aquela coisa, só que agora eu tive a experiência ao contrário. Só que agora eu estava no banco de trás e era o Blitz dirigindo. E a galera sabe como que o Blitz dirige. Não, mas ó, eu vou falar uma coisa. Por mais que na série, o bicho caótico, não sei o quê, o William Viana, o tal do William Viana, ele dirige fofo. Desculpa eu quebrar, né, a magia do Blitz, né, porque poderia ser o Blitz e vai acontecer um monte de coisa ruim, um monte de bizarrice, mas não! Quando é o William Viana, foi tudo bem, tudo bem. Depois que eu conto esse vídeo, eu conto outras coisas. Aí, ressaltando tanto pontos positivos, tanto quanto pontos negativos. Isso é em base na minha opinião, até porque se eu não pudesse expressá-la, seria mais fácil me mudar para algum país árabe. Piadocas, hein, senhor Pesca? Por favor, se inscreva, dê like, hype o vídeo e se puder, se torne membro. Entendi. Obrigado. Quando o piloto do desenho saiu lá em 2019, foi basicamente como uma bomba. E é bem compreensível do porquê disso ter acontecido. Antes da era de desenhos indies que estamos vivendo hoje em dia, nós estamos falando da época que existiam poucos projetos com o intuito de ser algo a mais que as barreiras da internet. E quando tinha, o criador desistia da ideia e o projeto morria ali mesmo. E Hasbin Hotel com certeza é uma obra que é grande demais para ser uma simples série do YouTube. Esse desenho é um projeto de anos da criadora. E pra quem acompanhou o canal do... viram um sonho sendo construído. Eu tenho que contar outra coisa. Lá vem o Core de novo.
o Blitz, que é o tal do William Viana, mais uma vez. Eu tenho que confessar um pecado. Eu ajudei Reluva Boss. Ai, não me xinguem, não me xinguem! Parem, não me julguem! Não me julguem, eu estava ajudando um amigo meu. Estava ajudando um amigo. Parem, não apontem os dedos pra mim! Eu estava... Para! É o seguinte. Ai, que vergonha. O que aconteceu? O tal do William Viana, ele tava querendo fazer uma tiragem, né, pra vender, pra levantar fundos pra INPE, né? Eu não vou dizer, eu vou trocar os nomes do que é. E aí, o Blitz tava precisando e tal, não sei o que, aí falou assim, você é o cara do TI, então arruma essa porra, basicamente. Aí, eu basicamente ajudei no número de série lá que ele queria das imagens e pra ele poder vender no site e tal. Coisa de programador, enfim, é isso. Aí eu falei assim, tá, isso aqui tem autorização do Viviane Medrano? Ele falou, tem, é o Alfredo, que é um dos artistas principais que desenhou pra gente e tal. Aí tem a assinatura do Guilherme Briggs, tem a assinatura do Jonatas, né, que é o Moxie, do William Viana, que é o Blitz, tem da Millie, que é a Aninha, tem, né, da Stephanie, que é a Luna, e aí tem todo mundo lá, né? Aí eu... isso tem autorização da Vivis Pop, né? Tem. Aí eu... pessoal, eu ajudei. Quem diria que minha primeira coisa que eu fosse ajudar uma coisa indie grande foi Reluva Boss. É a vida, né? É a vida, né, pessoal? Não foi com a Glitch, foi com a Vivis Pop. E aos poucos pela Viviane Medriano. Foram anos de uma simples garota desenhando os personagens da história que ela estava montando sem muitas pretensões. Olha o gameplay procurando a VEG! Desenhados através de arte, que era um estilo de vídeo... Essa aqui ninguém vai entender! Essa foi muito específico. Vai tomando, né? Esse Lua Gameplay é maravilhoso, cara. Aí eu vejo, do nada, parece a live dele assim. Aí do nada, o wallpaper dele é só Rasbiotel. O que tá acontecendo com esse homem, cara? Aí eu não posso fazer brincadeira a respeito. Entendi isso aí! Popular entre 2013 e 2017 e que sinceramente eu sinto falta. Mas esse projeto vai muito além disso. Eu vou espirrar, merda, peraí. Saúde. Pra quem não sabe, as duas principais obras da criadora vieram da mesma história que ela já tinha feito anos atrás. E que é uma merda, desculpa. Eu não consegui gostar... Nossa, olha o nome. Eu não... Esse nome... Olha quem tá aqui! Tudo está conectado. Tudo está conectado, só não posso provar! Um pouco daquele piloto que ela lançou. Porque ele é tipo aquele bombom que você nunca come da caixa da Garoto, porque a embalagem dele é feia, mas aí um dia sua mãe resolve comer tudo e só deixa ele pra você comer. Aí você come... Tastes like shit. E a trama da comic não me chamou nem um pouco a atenção. E puta que pariu, mas que negócio feio. Só pelo fato do piloto de Rasbiotel ter uma animação muito bonita, colorida e charmosa para uma obra independente e ter 30 minutos e com a falta de um Sex-Man naquela época, o que pra mim fez Rasbiotel ter feito tanto sucesso assim é por conta de ser algo completamente novo. Você pode odiar a obra com todas as forças, mas é impossível negar que o conceito da série é completamente incrível. Tentar resolver o problema de superpopulação do inferno, fazendo os pecadores se redimirem e irem para o céu, é um conceito muito fofo. É como resolver o problema de superpopulação da Índia com... Em paralelo a isso, eu pessoalmente acho muito engraçado é que o que você mais via na internet depois do hype do piloto ter passado, fez acontecer uma coisa no presente. E o Angel Dust? O revisionismo, que é basicamente quando pegam algum pedaço de mídia e os especialistas veem se a obra é realmente o que as pessoas achavam antes. E por conta disso, algumas obras consideradas ruins são redescobertas sendo na verdade boas, e algumas obras boas são na verdade redescobertas ruins. Eu tô falando diretamente de você. E por algum motivo... Não posso falar, isso aí se chama, assim, aí a galera mais velha da internet vai entender, chama-se regra dos 15 anos. Você talvez nunca tenha ouvido falar disso. Vamos lá. Quando você tem 15 anos de idade, ou antes disso, muita coisa que você assiste é de um jeito que talvez, quando você vê um pouco mais velho, depois dos 15 anos, ou depois mais velho, você vai ver com outros olhos. Você vai ter passado por mais algumas experiências que talvez você fala...
talvez não era tão bom assim. Talvez era um pouco estranho. Então isso chama-se regra dos 15 anos, né? Talvez eu tenha explicado do jeito errado, perdão. Mas é basicamente o quê? Quando passa uma obra ter 15 anos, né? Principalmente a obra, né? Ou você ter 15 anos e ter visto o negócio, ou a obra ter passado de 15 anos. E aí, quando você vai rever, que é o que ele citou ali, o Homem-Aranha 3, tem mais de 15 anos. Fala, não, Cor, lançou ontem. Não, pessoal, é de 2000, acho que alguma coisa, não é 2010. É igual ele citou o outro Homem-Aranha do Andrew Garfield também, que já tem 15 anos. É, pessoal, o tempo passou. Aquela coisa. Vamos voltar aqui. Então, quando você vai revisitar e você vê essa obra de novo, você fala, talvez não era tão bom. Ou se não, nossa, era realmente muito bom, né? E agora vendo mais velho, continua sendo tão bom. É a mesma coisa quando você joga, por exemplo, God of War. Aí você pega o primeiro God of War e você fala, putz, esse é bom mesmo e tal. Pô, legal. Aí você dá 15 anos e você fala, pô, realmente continua sendo muito bom. É tipo isso. Mas tem alguns casos que você vai pegar um jogo e você fala, pô, 15 anos atrás você falava, nossa, que incrível e tal, não sei o quê. Aí depois você vai jogar hoje e você fala, talvez não era tão bom assim. Um exemplo que eu me lembro é Chrono Cross. Eu lembro na época que lançou e a galera jogou e falou, nossa, que jogo estranho, que jogo esquisito, tal. Passou 15 anos, quando eu fiz o vídeo, a galera falou, Chrono Cross é uma joia do PlayStation 1. Eu, como é que é o negócio? Como é que é a história? As coisas mudam, né? Complicado, né? Vamos continuar vendo aqui. Isso acontece muito no Twitter. Aí coloca um raio. Onde mais, né? Sim, eu sei que esse é o pior lugar para se usar de exemplo, mas quando eu vi isso aqui, não deu. Eu precisava falar disso. Eu não tanco esse Tanto cara, que é por isso que eu tô fazendo esse cara aí é o... Lá na época do piloto, antes Valentino. do desenho virar numa série de fato, muitas pessoas tacaram hate e atacavam Rasmin Hotel. Falavam que era ruim, sem graça, que era um desenho adulto com humor de adolescente Ed de 2002, porque as piadas eram só sangue, sexo e saço, que o design era ruim porque todo mundo tinha o mesmo tipo de corpo e que os personagens em si eram ruins. Eu posso contar outra coisa. Não, essa eu acho que não. Eu não tenho autorização da pessoa. Mas é uma piada muito boa e... Deixa pra lá. O que não tem nenhum problema criticar e dar opinião. É completamente normal. O Anki, certo. se ele Afinal, permitir, muitas depois eu críticas conto. podem ser construtivas e ajudar a melhorar alguma coisa. Mas, depois que o show lançou, com agora suas 2 temporadas, essas exatas mesmíssimas pessoas estão falando que o piloto era bom. É isso mesmo, essas mesmas pessoas que criticaram o piloto falaram que as piadas antes eram bem mais colocadas e melhores, que o design dos personagens e os personagens em si eram melhores e mais interessantes, que as músicas, a animação, o cenário... Porém, eu tenho que concordar. Em partes. Para entendermos melhor, vamos para o piloto. Tá bom. Eu não sei nem se pode Em assistir resumo, no YouTube. pra quem não conhece a obra, Olha os serpentes que é aí. estranho porque já passou algum tempo do início do vídeo, o piloto se trata da protagonista Charlie Morningstar, e que eu acho ela é filha do engraçado diabo. que existe essa regra não dita na cultura pop, onde tudo relacionado ao Lúcifer tem que ter Morningstar como sobrenome. Então Charlie, como uma princesa do inferno, ao invés de É mesmo? Nunca reparei nisso. Nossa, olha, puta merda, hein? Que vídeo amaldiçoado que eu tô assistindo. fazer mas alguma tudo outra bem. coisa pra se divertir, ela resolve tratar do problema de superpopulação no Anel do Orgulho, onde reside todos os pecadores. E pra isso, ela anuncia na TV a abertura de um hotel para os pecadores que quiserem se redimir e garantir a sua vaga no céu. But I have these other ideas of what to say. Ah, amor do long gameplay aí, ó. It's all highlighted. Is this a drawing? Yes, that's the happy ending, see? Everyone's smiling and happy in heaven. É isso mesmo que você ouviu, garanta sua vaga no reino dos céus. Seja você em vida negociante de escravos, membro da Ku Klux Klan, morador de rua, assassino de mais de 300 crianças e o empresário que teve a ideia de implantar os anúncios vinculados de serviços de streaming, essa é sua chance. Eu acho que se ela tivesse feito qualquer outra coisa, o pessoal teria levado mais a sério, porque ela resolve cantar uma música sobre redenção e sonhos para as literais piores pessoas que já existiram. Perhaps we can create an alternative way to change souls through redemption? E pela reação das pessoas, parece que elas estão assistindo vídeos antigos de youtubers de Minecraft da infância. Serra mais um pouquinho aí, mano. A piroca tá muito grande, velho. A piroca ainda tá grande. Aí. Espera que eu vou serrar a minha um pouco também.
Pronto, mano. Agora sim, velho. Serrei a piroca também. Mas nessa epifania doida da Charlie, existe um ponto de partida para o seu sonho. Que e este papo. é Angel Dust, primeiro membro oficial do hotel, sendo um perigo para a calamidade pública e a maior esperança da Charlie nesse momento. Mesmo sendo um usuário de drogas, assassino, fazedor de sexo com pessoas aleatórias por dinheiro, ter dates estranhos e... Ah, não tô falando de você não. Mas como tudo pode ficar pior para o lado da Charlie logo depois dela ser humilhada ao vivo para todo o inferno ver como ela foi. Cringe. O Angel e a sua amiga terrorista começam a fazer uma operação policial no centro da cidade. Já que confiar no Matheus Canela não deu certo, a única opção que restou para a Charlie e a Veg é apenas aceitar a miséria. Muito específico, cara, amei. Ai, meu Deus do céu. É bobeira. Acordamos com a bengadura. What? What? Que isso, virando YouTube Poop. Is it- Parabéns, Zé! What should I do? Well, don't let him in. May I speak now? Agora, Que o homem inferno. que carrega esse cavalo de Troia nas costas e responsável pelo é o Alastor, um pecador super poderoso que estava ocasionalmente andando por aí, até que ele viu o vexame que a Charlie estava passando. E então ele se interessou pelo projeto do hotel, por mais que não seja pelo mesmo motivo que o Bob Esponja de saia tenha, porque o Alastor só quer ajudar o hotel por... Absolute boredom! E por entretenimento, obviamente. Até porque se o Brasil inteiro adora ver pessoas desconhecidas morando, brigando e fudendo na mesma casa, porque o senhor Liberato não poderia gostar, né? E assim que o Alastor Verdade, demonstra né? um pouco do seu poder no Paulo Pogos, o piloto acaba... Animal! Você tá louco? Acorda, seu paspalho! O que eu Pior adoro que desse piloto é ele como foi ele é mais, redimido, velho. digamos que O cartunesco. Serpentius Muita ali. gente pode achar isso uma coisa negativa, mas eu sinto muita falta disso. E uma das coisas que tange isso é o traço da Viviane, que é levemente diferente das duas versões. Eu não sei se o estilo mudou no decorrer desse tempo, ou foi por escolha da mesma, ou foi sem querer. Mas Não, eu acho que é uma questão de facilidade na produção, né? Porque, pensa assim, se a galera tem que ter um padrão. E muita coisa que a Viviane tinha na época, e isso a gente tem que concordar, a anatomia dela, ela mudava toda hora. Ela fazia constantemente alterações e a galera ficava... Minha filha, como é que faz a animação desse jeito, sabe? Se tá tudo errado, tá tudo errado! Ou senão toda hora muda. Porque basicamente ela fez o negócio, ela tinha uma equipe na época, mas todo mundo tentava fazer parecido com o dela. Quando agora aumentou pra virar uma série com mais pessoas, você tem que fazer uma coisa tangível pra que todo mundo faça do mesmo jeito pra ficar com a mesma qualidade, né? Pra não dar problema, assim, ainda tem, mas não tão gritante do jeito que estava. Então tem que dar uma padronizada para que não fique, né, tão... E aí ficou mais twinkizado, né, infelizmente. Pra justamente facilitar o negócio. Pra justamente não dar problema também pros outros animadores, né, velho? Trabalho em equipe, né? É complicado, pessoal. A gente tem que sempre estar pensando no amiguinho pra não dar problema, né? Pelo amor de Deus. Mas no piloto, o traço dela é mais arredondado e bonitinho. Se vocês forem pesquisar os desenhos avulsos da Viviane, dá pra ver pelo próprio desenho dela que ela tem uma mão bem solta na hora de desenhar. E pra mim isso dá um charme a mais. Já na série o traço dela é bem mais pontudo. O que não é nada mais ruim, fácil é de só questão fazer. de preferência mesmo. Mas o que eu acho melhor aqui é por conta disso os personagens parecem mais velhos. Só usar a Charlie mesmo como exemplo. Antes ela parecia ter uma aparência de uma adolescente. E na série ela parece ter uns 22 anos. Por mais que ela deve ter, o quê? Milênios de anos, eu não lembro. Agora, Ou o que mais. me deu dor no coração quando eu vi, ou melhor, ouvi no piloto e que mudaram na série, foi a diferença entre os efeitos sonoros. Pra ser mais específico, no piloto, eles claramente se inspiraram em Dudu do Edu, que também usa muitos efeitos sonoros de forma expressiva e situacional em todos os episódios. Eles são muito bem colocados e específicos para o que esteja acontecendo na tela, por menor detalhe que seja, e realmente pra mim fazem falta aqui. É um tom cômico e leve que deixa tudo mais legal e charmoso. You are much shorter in real life. Who is this? Who is this man? Are you the bellhop? Aha! No! I am the host of the hotel. Give a flying fuck about what some tuck-swearing demon princess wants to advertise. But Cheat with me, honey, or I will fucking bury you. Agora chegamos nos pontos onde talvez sejam os mais recorrentes nas críticas sobre o desenho. E o primeiro deles é o design dos personagens, onde a maioria deles teriam exatamente o mesmo tipo de
Para de rir, para de... Não dá, velho! Parece os alvos do Undertale! Os 7 alastores do Undertale. Nossa, perdão. É porque... Nossa, tem muita piada com isso. Meu Deus do céu. Eu vi a galera fazendo... Olha que merda! Que bosta de vida! Eu ajudando a minha vizinha. Ela vai bloquear o meu amigo. Eu tô realmente no inferno. Desde o dia que eu dei carona pro Blitz, lá em São Paulo, pra ele, pro Moxie, que a minha vida virou um negócio de louco. Eu não sei o que aconteceu, cara. Eu tô ficando maluco. Corpo magro e esguio, o que é uma meia-verdade. Porque Twinkies! muitos figurantes têm tipos de corpos diversos. A própria Lindsay é uma gordelice e ninguém fala nada. Mas isso de fato é verdade se contar só os personagens principais. Parece que a Viviane desenhou só um corpo e só foi desenhando outros tipos de cabeça e colocou outros nomes nele. Mas isso deixa o desenho ruim? Óbvio que não. Na verdade, isso acontece muito em outros desenhos, tanto com o corpo dos personagens e no rosto deles. Mas parece que às vezes o problema é só com o Rasbin Hotel, né? Ah, mas quem liga, né? Agora, uma coisa que realmente me incomoda e de fato interfere na experiência de assistir o desenho são os palavrões. O problema nem são os palavrões em si, até porque é só uma palavra. E eu acho ridículo proibir as pessoas de falarem papibaquígrafo. O real problema aqui é como eles são mal colocados. Me deixa explicar. Um palavrão tem um certo peso na nossa fala, o que muda totalmente o impacto de uma frase quando ele é dito, principalmente uma obra. Ele pode ser usado para demonstrar o peso de um diálogo dependendo de como ele é usado e pela sua quantidade, na qual é esse ponto onde eu quero chegar. Eu não sei que tipo de orégano irlandês a Viviane fumou para achar uma boa ideia os personagens da série spamarem xingamentos aleatoriamente em qualquer fala. Isso que eu vou falar, ó, ele vai dar o exemplo, mas deixa eu falar uma coisa. Por que é aquela coisa? Sabe quando uma pessoa fala muito palavrão, logo o palavrão vira uma vírgula, e aí perde totalmente o impacto? Por exemplo, a galera já percebeu um pouco comigo. Eu não sou um cara de ficar falando muito palavrão, eu tô evitando ao máximo, eu sempre evito ao máximo, às vezes escapa um ou outro, mas na maioria das vezes, quase 95% das vezes eu não falo. Por quê? Primeiro, pô, uma coisa feia, sei lá, não tem o porquê de falar, respeita sempre a audiência, né? Mas quando eu falo, a galera fala, pô, né? Eu já percebi isso, a galera fala, quando eu falei assim, ô seu A, enfim, a galera falou, caramba, né? A galera porque você perde o impacto se você fala toda hora, mano. É a mesma coisa, uma piada muito pesada. Quando você repete a piada que é sempre pesada toda hora, ela perde o peso dela. Se todas as piadas são pesadas, logo nenhuma é pesada de fato. Nenhuma delas tem peso, né? Então, todas as piadas são pra chocar. Então, se todas as piadas chocam, logo nenhuma piada choca. Porque se todas feitas pra chocar, logo o choque já se foi. Aí perde-se o sentido de fazer isso, né? Perde-se o sentido de ter isso, né? De ter esse mecanismo. Se você faz sempre a mesma parada, ele perde o efeito, mano. Ele perde o efeito de chocar a pessoa, de dar um susto na pessoa, de fazer ela, pô, peraí, né? É a mesma coisa que acontece em Rasbin Hotel, sabe? Enfim, tem que saber dosar. O Vox fala muito. Até os anjos xingam. O engraçado é que isso não acontece no piloto. Eles faziam exatamente o que eu falei agora. Eles entendiam o peso do palavrão e usavam ele muito bem. Só vejam essa cena da Charlie. How does it feel that I got your pen, huh? Bitch! A Charlie está sendo humilhada e obviamente ela fica 30% pistola com isso. Um detalhe é que até esse ponto a Charlie não xinga muito. Eu acho que ela só xinga no máximo 3 vezes contando essa. Então esse bitch soa com muito impacto, tanto para os personagens quanto para a gente que está assistindo. E de novo, os próprios escritores da série sabem disso, porque o próprio Alastor não xinga. A única vez que ele xingou foi quando o Adão quebrou o microfone dele. I'm about to end your fucking life. Radio is fucking dead! What just happened? Fuck. O que dá a impressão que os roteiristas têm preguiça de escrever um bom diálogo, então ele enfia um palavrão no meio pra compensar. Porque esse é um desenho para adulto, lembra? Então não pode ficar fora do seu personagem e falar...
Desculpa ficar comparando com o piloto toda hora. Ah, mas desculpa nada, eu faço o que eu quero. Mas agora vamos para um game show. Vocês sabem quantas vezes os personagens Hazbin Hotel xingam no piloto? Ah, Pesca, mas é claro que não, eu tenho mais o que fazer. É, realmente, contar isso é uma perda de tempo. Mas relaxa, porque eu fiz isso para você. Então comente suas apostas e quem acertar vai ganhar um certificado de... E estes são os resultados. 549. Foram no total 34 dentro de 31 minutos e 46 segundos. Então toma seu certificado, sua cachorra. Na verdade, é uma quantidade até que bem aceitável. Eu achava que realmente fosse mais. E na série não foge muito disso. Bem, eu falo disso pelo menos do primeiro episódio da segunda temporada, porque eu achava realmente que tinha mais palavrão. Porém, os palavrões no piloto são bem colocados, já que... Fuck you, you red piece of fuck! You much fucking red fuck! É o Adão, né? Às vezes são desnecessários. É sério, é uma coisa boba, mas não precisava disso. Enquanto eu assisti o primeiro episódio da segunda temporada, principalmente os exatos 5 primeiros minutos do episódio, eu me senti como se eu estivesse assistindo a pior peça de obra que eu já degustei na vida. Pega todas essas reclamações sobre o desenho e enfia tudo em uma cena de 5 segundos. 5 minutos, é isso aqui. Mas depois disso eu desliguei o meu cérebro e voltei a achar normal. Agora, outra coisa que mudou muito do piloto para a série foram a personalidade de alguns personagens. E começando logo com ela, a Charlie no piloto era ingênua sobre seu sonho e a esperança sobre os pecadores. Mas ela percebeu diretamente que não é exatamente assim que as coisas funcionam. Dá pra ver que isso é uma experiência que mudou o conceito dela sobre a redenção dos pecadores. Já na série ela é como se fosse o Bob Esponja das temporadas atuais. Aqui ela não é ingênua. Aqui ela é genuinamente burra e irritante. E pra falar a verdade, às vezes ela age como se fosse uma criança. Isso é um downgrade muito... Será que não é aquele bagulho de flanderização que tem até mencionado ali algumas coisas que você botou nos tweets e tal? Flanderização, a galera... Caso você não sabe o que é. Tem um personagem dos Simpsons chamado Ned Flanders, onde ele é o vizinho do Homer Simpson e... Basicamente, mais antigamente, ele era um personagem que ele parecia um ser humano de verdade, assim, ele ficava mais irritado, ele sempre foi religioso, mas ele tinha várias outras coisas que faziam esse personagem ser, né, de bom, um personagem ok. Só que conforme os anos foram passando, né, por isso que chama flanderização, ele acabou tomando só, assim, ele foi perdendo outras características, ele foi perdendo outras coisas que transformavam aquele personagem em até alguma coisa a mais e poderia ser utilizado pra virar o vizinho chato crente. É isso, ele é o vizinho chato crente. Só isso. Não fazem mais nada com o Ned Flanders a não ser vizinho chato crente. Não, até coisas complexas, tipo, pô, ele perdeu a esposa. Eu sei. Ah, Costa, tá pensando muita profundidade em Simpsons. Não, eu não tô falando isso, eu tô falando que você resume o personagem em uma coisa só. Ele tinha muitas coisas, ele ficava irritado com algumas coisas. Ele tinha característica, ele parecia um ser humano mesmo. Que mesmo ele sendo um crente, né, aquela coisa toda, ele tinha características que deixavam ele um pouco mais interessante, a não ser o fato dele ser um cara religioso, um cara de família. E aí, eu acho que depois quando eles tiraram a esposa do Ned Flanders, acho que nem tiraram, acho que ela morreu, alguma coisa assim do tipo, na história morreu, eu não lembro a história da dubladora, mas eu sei que o Flanders, ele perde a esposa. E aí, ele foi resumindo, a virar, ele é só o vizinho crente chato do Homer, é isso. Aí foi resumindo tanto a característica. Qual é o problema? A Charlie, ela chorava, ela sentia, ela tinha coisas pra se arrepender, ela tinha coisas pra entender melhor ela. Só que depois, a característica dela ficou uma criança birrenta que quer estar certa. E isso fazia parte dela estar irritada, mas não era o todo ela. Agora sabe, flanderizar é isso, é você resumir a personagem pra uma coisa só. Não vi a primeira e segunda temporada, só tô dando a característica do porquê que a galera compara isso com Hazbin Hotel, que eu já escutei. Eu não sei se isso é verdade, eu já estou explicando, tá? Então a galera fala que muitos personagens de Hazbin Hotel e até de Reluva, eles são resumidos a isso. Eles são resumidos a uma característica só e tchau, né? Vamos voltar a ver aqui, vai. Forte da personagem, ao ponto de ninguém gostar dela como protagonista. Além do design dela ter piorado, na minha opinião. Só desses olhos vermelhos aí estragaram o design. Ela podia ter chifre, né? Mas e o Angel Dust, hein? E o... Angel...
O que fizeram com você? O Angel foi completamente destruído na série. No piloto ele fazia merda, mas se arrependia. Era ignorante sobre seu estilo de vida e era sacana do jeito que você gostava do personagem. Aqui ele chega a dar vergonha de ver ele em cena. Eu acho que era fico meio triste porque ele era o meu Kovac, né, segundo que é o favorito Jax. atrás do Alastor. Mas agora ele não existe mais para mim. Mas agora um que não estava no piloto, mas eu sinto a necessidade de falar aqui é o Lucifer. Eu sei que muita gente odeia ele porque ele não é intimidador e não tem uma presença forte e maligna. Mas pra ser sincero, eu gosto disso. O que mais se vê do diabo na mídia no geral é ele sendo maligno e do mal. O que é óbvio. Então se ele fosse assim, ele seria só mais um do clube. Por mais que necessariamente não seja o diabo, vocês entenderam? Uma coisa que também quase não existe aqui é o peso de se estar no inferno. Nossa, o que foi isso? Lembrando pra vocês o óbvio, o inferno é o lugar onde estão as piores almas da humanidade e estão juntas no mesmo lugar apertado. Um exemplo bom disso é na interação da Charlie com a Katie Killjoy. E sim, eu vou falar o nome dela todas as vezes que eu citá-la, porque é um nome muito legal de se falar. I'd say it's a pleasure to meet you, but that would be Essa a aí? lie. You can put that away. I don't touch the gays. I have standards. My time is money, so I'll keep this short. You're not here because we wanted you here. Ela, em um espaço de 1 minuto, é homofóbica e assedia a Charlie. Isso mostra que não há moralidade Então, né? lá embaixo. Can you please just try to take this seriously? Fine, I'll try. Just don't get your Oh, taco in Michael a twist, Kovac. baby. Was that you trying to be sexist or racist? Whatever pisses you off more. Ah, mas mostra no piloto e na série que tem vários assassinatos, brigas e sexo ao ar livre. Isso mostra que... Pra mim, isso é uma forma bem rasa de trabalhar a situação. Querendo ou não, uma cidade com a saturação no máximo, com briguinhas ao ar livre, é só a cidade do México sendo representada em qualquer série americana. Pra mim, a série perde a oportunidade de mostrar o pior do ser humano e como somos animais brincando de sociedade. Mas eu entendo que esse não é exatamente o ponto da série, então se quiserem ignorar esse ponto... Outra coisa que eu também quero comentar aqui, também é uma coisa que não é o foco da série, mas só que eu gostei muito, por mais que só tenha acontecido 2 vezes no piloto, é referência a pessoas da vida real. A Charlie só faz a entrevista no canal de TV porque o Jeffrey Dahmer não estava disponível para fazer o show de receitas dele. Isso é uma piada muito boa e criativa. Outra referência muito boa também é o Alastor falando que não vê tanta desgraça assim desde a quebra da bolsa de valores de 39. 29? 29. 29. Eu acho que 29. What a performance! Why, I haven't been that entertained since the stock market crash of 1929! So many offers. De novo, eu sei que não é o foco da série, mas é um tipo de coisa muito legal. Tem gente que fala que a série seria muito mais legal e divertida se fosse personagens históricos mesmo, em vez de serem personagens criados. Mas aí você tá querendo que seja outra série. E realmente seria do caralho. Imagina. Outra coisa que realmente é meio estranho, mas é meio que uma bala perdida da Viviane nesse Cozinharam quesito, Luan. é que, sendo um desenho que se passa no inferno e ter muitas representações LGBT, sem querer alimenta uma certa narrativa que eu prefiro não comentar. Mas tenso. Talvez ficou parecendo que eu odeio o desenho com todas as minhas forças, porque eu mais critiquei do que elogiei a obra. Mas na verdade eu só me decepcionei quando assisti a primeira temporada. É tudo muito corrido, não dá gosto de assistir. Murder Jones é confuso, é corrido, mas dá gosto de assistir. Quer dizer, não, esquece o que eu disse. Não esquece o que eu disse. Na minha cabeça, quando a série foi anunciada, eu pensei exatamente, ok, a primeira temporada vão ser os personagens se acostumando com o hotel, na segunda temporada vai ter alguma trama envolvendo Alastor, algum ser poderoso, na terceira temporada vai envolver questões do céu, aí eles vão conversar com o pessoal do céu, aí não sei o que... Quando eu terminei o último episódio da primeira temporada, eu pensei... Mas já? Eles já entraram em guerra com o céu, eles já mataram Adão. Eu acho que aqui é até um pouquinho pior que Murder Drones, porque a Viviane teve muito tempo. Pelo amor de Deus, ela está há mais de 10 anos trabalhando nessa série. E ela está entregando um trabalho que, sinceramente... Eu ouvi um papo, o famoso falaram, que na verdade a primeira temporada é a segunda e a segunda temporada é a primeira. Como assim, Korg? Explica esse negócio. A explicação que eu escutei foi... A Viviane Medrano, ela tinha, na verdade, a história da primeira temporada e ela preferiu jogar isso pra frente. Ela preferiu pôr todo o enredo e as coisas pra segunda temporada e fazer uma primeira temporada mais puxada do que era o piloto, e esses eventos aconteceriam mais na segunda temporada. Eu não sei se isso é verdade, eu não tenho fontes, eu só tenho falaram
que as pessoas comentaram comigo. Não sei se isso é true, eu não sei se isso é verdade. Faz sentido? Vocês que viram a série, faz sentido? Pra mim, eu só tô olhando e falando, realmente tem um ponto ali de explicar melhor, porque o clímax da primeira temporada de matar o Adão e tal, não sei o que, é meio diferente, porque parece que a segunda é só pra explicar a coisa da primeira, então parece que é por isso que é essa sensação de que, na verdade, a segunda temporada poderia ter vindo antes, mas enfim, né, fica aí pra vocês, né, julgarem. Não sei muito dizer. medíocre. Eu pensei na ideia de que talvez a Amazon esteja passando a mão na série, então é por isso que a Viviane esteja correndo. Eu falo Acho que Viviane, não. mas eu tô falando da produção em si, porque obviamente ela só é produtora executiva. Ela não desenha, anima, faz tudo. Ela mais supervisiona do que faz qualquer coisa. Mas eu acho que isso seria uma desculpa esfarrapada. Agora eu tô Não, e ela tá no totalmente fora do roteiro, roteiro, né? talvez Pelo amor de tenha Deus. esquecido alguma coisa, mas se ficar alguma coisa estranha agora... Enfim, vídeo longo pra compensar minha incompetência em produzir um Do nada. vídeo novo, sendo que no último vídeo eu disse que a frequência iria aumentar. Eu sou um primado, mas falando nisso, o que diabos aconteceu com o último vídeo que chegou em primeiro dos hypados e tá com mais de 400 mil visualizações? E com o canal acabando de bater 20 mil inscritos. Oh meu Deus, o que eu fiz? Você fez coisas. De onde vocês vieram? Bem, eu não tenho essa resposta. Mas o que eu posso fazer é agradecer. Muito obrigado de verdade. Eu vou ajoelhar aqui, peraí. Que isso, meu filho, não precisa fazer isso não. Muito obrigado. Para com a vergonha. É bem estranho estar desse lado do YouTube. Eu sempre assisti as pessoas agradecendo metas de inscritos, mas... realmente parece que é da boca pra fora, mas vocês não têm noção quão grato eu sou a vocês. Não é então, da pra boca pra comemorar, fora, eu vou não, fazer. mano. Eu vou gozar! Meu amigo Papa Defunto, esporro-me todo ao vê-lo. Como vai essa figura? Satisfação pra caralho. Tem fudido muito? Só a paciência dos outros. Só a paciência dos outros. Ai, meu Deus, é uma obra-prima. Enfim, pessoas, espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, inscreve, ativa o sino. Tamo junto demais. E é aquela coisa, Hasbin Hotel, eu tenho que parar pra ver, pra eu falar as minhas próprias impressões. Eu não parei pra fazer isso porque temos um grave problema. Eu gostaria de reagir, mas eu sei que dá flag, dá strike por conta da A24 e da Amazon. Mas é mais pela Amazon. Então, eu teria que parar pra assistir e julgar. Eu não vou, assim, eu não vou... Ai, não, olha, gente, vocês que decidem aí pra nós, tá? Vocês que falam, vocês que mandam nesse canal. Se vocês falar, Cora, assiste e faz um review, nós pode fazer, tá? É isso, deixa o gostei, se inscreve, tamo junto, muito obrigado. E até a próxima, vão no canal do Pesca Defunto, que é nóis demais, pra dar uma força pra ele. E eu não esqueci do que você fez no vídeo que você me citou, viu, seu filho da mãe? Você vai ter... Minha vingança será cruel ainda. Aguarde e confie, tá, seu filho da mãe?